Na aula anterior, a gente falou sobre as medidas de tendência central, as principais, média, mediana e moda, lembrou? Ok. Às vezes precisamos mais do que essas ferramentas para tomar uma decisão mais legal, mais precisa. Eu vou trazer aqui uma situação numa escola onde você tem dois alunos aí que estão disputando uma única vaga para participar de um programa de televisão representando a escola. Veja bem a responsabilidade de escolha, né? A escola separou lá os dois melhores alunos do terceiro ano ensino médio e aqui estão as cinco notas, né? 5 últimas notas de matemática desses dois alunos, tá bom? Então, criei aqui uma tabela, os alunos são a Ana e o José. Na prova 1, prova 2, prova 3, etc., nessa ordem, a Ana tirou 9, 8, 7, 8, 8, e o José 10, 10, 10, depois teve uma infelicidade, aí tirou 5 e 5, perfeito? Muito bem. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Quem é que eu vou escolher? Qual deles é o melhor, não é isso? A primeira coisa que passa pela tua cabeça é fazer a média aritmética desses valores. Então, foi o que nós fizemos. A gente vai calcular aqui a média aritmética da Ana e depois do José. Está aqui, média, tá? Chamei de x barra, então a média da Ana. Eu vou somar 9 com 8, com 7, com 8 e com 8, está aqui. Tá? Isso aqui vai dar 40 dividido por 5, 40 dividido por 5 deu 8. Então a média da Ana é 8. Vou colocar aqui a média da Ana é 8. Tudo bem? Legal. Agora vamos ver se o José fica à frente ou para trás da Ana. E olha o que vai acontecer. Somando as notas do José, 10 mais 10, 20, 30, 35, 40 dividido por 5, ele também tem média 8. Então ocorreu aqui um empate. E agora, quem você manda, né? Olhando essa tabela, e ela está de propósito, né? Didaticamente ela está gritante, eu imagino que muita gente já fala, olha, eu vou ficar com a Ana. E por que você ficaria com a Ana? Porque ela é mais estável, ela é mais constante, né? Observa que as notas dela estão muito próximas da média, que é 8. O José não, foi bem aqui, tirou um 10, bacana e tal, mas de repente o cara tira 5, não faz nada, não é verdade? Eu não sei se vai dar algum problema com ele no dia lá do programa de TV, então melhor a gente optar pela Ana. Muito bem, existe uma forma mais técnica da gente fazer essa escolha? Claro que sim, até porque nem sempre os valores são aqui, como nesse exemplo, 5 notas, né? Às vezes você tem uma coleção aí, um banco de dados com 1.000, 2.000 dados para você fazer essa análise. Então, daí entram as medidas de dispersão, tá? A gente vai trabalhar com variância e desvio padrão. Muito bem. Para a gente entender o que é a variância, vamos fazer primeiro o cálculo dos desvios. O que é o desvio de cada nota? É o quanto cada nota ficou distante, né? Ficou de distância da média. Então, por exemplo, para a Ana, um por um, a Ana, tá? A média dela é 8, tá bom. Na prova 1, o quanto que o 9 ficou distante do 8. Você entendeu? Então, o que você vai fazer o cálculo? Você vai pegar a média menos a nota e vai considerar o módulo, resultado positivo. Não interessa o sinal, positivo ou negativo, módulo, tá legal? Então, sempre positivo. Então, repare, 9 para 8, qual é a diferença? Deu 1, eu vou anotar aqui embaixo. Então, eu vou dizer que para a prova P1, o desvio, tá certo, da Ana foi de 1 unidade. Como é que eu obtive o desvio? Fazendo a nota menos a média. Entendeu? É o quanto se distanciou. É o que vai dar essa sensação de estabilidade, é essa proximidade dos desvios. Observa que para cada nota tem um desvio. 8 para 8, o desvio é 0. 8 para 7, o desvio também é 1. Ah, mas não é 7 menos 8, não dá menos 1? Dá, mas é módulo, né? Então, 1, legal? 8 para 8, o desvio aqui é 0. E 8 para 8, o desvio aqui é 0. Tá legal? Muito bem. Calculei os desvios da Ana, vou calcular os desvios do José. Média também foi 8. Agora repare, de 10 para 8, o desvio dele aqui foi 2. 10 para 8, de novo 2. De novo 2. De 5 para 8, o desvio foi de 3 unidades, 3 pontos, né? E 5 para 8, 3 pontos de novo, tá bom? Então observa que eu não cheguei ainda na variância. Só pela observação dos desvios, não é? Eu já falo, puxa, a Ana é mais estável, não é isso? Muito bem.
inventaram aqui um jeito de você ter um número que possa representar essa estabilidade, que foi definido como variância e é obtida assim, olha só, desvio ao quadrado, mais desvio ao quadrado, mais desvio ao quadrado, tudo isso dividido pelo número de elementos, ou no caso aqui de notas. O que é o x1 menos o x barra? É essa nota menos a média, certo? Eu já anotei aqui. Então, o resultado de cada parênteses desse aqui, da fórmula, na verdade, são esses desvios que eu anotei na tabelinha. Então, se você, ao calcular a variância, fizer essa tabela, ajuda muito na prática, tá bom? É mais rápido. Então, você vai pegar cada desvio desse, elevar ao quadrado e fazer a somatória deles. Então, aquele formulão lá vai ficar mais simples assim, olha, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Não precisaria escrever 0 ao quadrado, eu estou escrevendo só para você lembrar depois o que eu fiz. 1 ao quadrado, 0, 0. Então, mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tá? Óbvio, 0 ao quadrado é 0, né? Então, aqui em cima ficou 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Aqui deu 2. E embaixo dividido pelo número de elementos, porque você está fazendo média aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado aqui deu 2/5, tá bom? Se você dividir 2 por 5, vai dar 0,4. Então, a variância é de 0,4 para a Ana. Ok? Nós vamos fazer a mesma coisa para o José e vamos ver o que vai acontecer. Observa, 2, 2, 2, 3, 3 são os desvios. Então, desvio ao quadrado mais desvio ao quadrado, vamos lá? Desvio ao quadrado, 2 ao quadrado, o outro é 2 também ao quadrado, mais 2 ao quadrado, são os 3 primeiros, depois 3, 3, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dividido por 5, porque são 5 desvios. Perfeito? Legal. Vamos fazer a continha aqui. Quanto deu isso? Aqui deu 4, mais 4, 8, mais 4, 12. 9, 9, 18. 12 com 18, 30. Então, nós temos aqui 30 dividido por 5, que deu 6. Observa isso. A variância para a Ana deu 0,4. A variância para o José deu 6. Quanto mais próximo de zero esse número, tipo a Ana, 0,4, mais estável é, mais próximo da média são os valores. Tá certo? Isso faz com que a gente possa tomar uma decisão mais acertada, não é isso? Numa competição futura, é provável que a Ana obtenha um valor mais próximo de 8 do que o José. O José, de repente, pode tirar um 5 ali, pode tirar um 4, você entendeu? Enquanto que, olha o que aconteceu com a variância do José, foi lá em cima, 6, muito alta, tá bom? Então, mais próximo de zero, mais estável. Bacana. Qual seria a situação ideal? A situação ideal seria, se a média é 8, ela ter tirado 8 em tudo, né? Não, mas não é a realidade. Até aí tá tudo bem? Facinho, você entendeu o que é variância, tá? Ocorre o seguinte, um detalhe técnico. Qual é a unidade aqui? Nota, né? Então, são pontos na prova. Então, a unidade é de pontos. Quando você faz a diferença, 9 pontos menos a média, a unidade também é pontos. Em outro exemplo, poderiam ser metros, tá? Então, tem uma unidade, pontos na prova. 9 pontos menos 8 pontos, isso aqui é 1 ponto. Quando você eleva ao quadrado, a variância, tecnicamente, ficou sendo ponto ao quadrado. E aí fica esquisito você sair fora daquela unidade de medida. Então, inventaram com um outro nome, o que a gente chama de desvio padrão, para voltar à unidade original. Em vez de ponto ao quadrado, voltar a ser ponto. Então, o que é o desvio padrão? Nada mais é desvio padrão do que a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, a variância já seria o suficiente para você entender o que está acontecendo. Mas, por uma questão de elegância, vamos dizer assim, o desvio padrão fica mais bonito, a gente pode calcular o desvio padrão sendo a raiz, então, de 0,4 e a raiz de 6, tá certo? Respectivamente. Vai dar valores menores, mas com o mesmo significado, tá certo? Quanto mais próximo de zero, mais estável, tá certo? Foi o fulano. Muito bem, eu preciso falar uma observação importante, por quê? Porque é comum nas provas, às vezes aparece variância como V, qual é o desvio padrão dessa forma, D de desvio ou DP, mas dentro da estatística é muito comum você ver o desvio padrão representado pela letra sigma, letra grega sigma, tá bom?
Então, se o desvio padrão é sigma, vamos fazer o contrário agora. A variância vai ser sigma ao quadrado, né? Já que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Eleva ao quadrado dos dois lados, desvio padrão ao quadrado vai ser a variância. Então vai ser comum você ver essa simbologia, né? Então, em vez de eu escrever V, né, variância da Ana igual a 0,4, eu escrevo assim, olha, variância da Ana igual a 0,4. É a mesma coisa. Então aqui, esse ao quadrado não é que é para você extrair, está representando a variância. Isso aqui significa variância. Lê do mesmo jeito que se vê, variância da Ana. Você entendeu? Simbologia, só isso. E a do José, a variância do José é 6, eu representaria assim, sigma ao quadrado igual a 6, tá bom? E, finalmente, se a gente chegar lá no desvio padrão, eu fiz a conta lá na calculadora, tá? A raiz quadrada de 0,4, a raiz quadrada de 0,4 vai ser 0,632. Então, 0,632. E a raiz quadrada do 6 dá aproximadamente 2,449. 2,449. Ok? Então, veja, são números diferentes, né? A raiz quadrada, respectivamente, de cada um, mas com esse mesmo significado. Ou seja, quanto mais próximo de zero, mais estável. Quanto menor, mais estável. Comparando os dois, essa cara é mais estável do que aquele lá. Ok? Então, é com isso. Basicamente, vai ser mais comum a gente trabalhar com desvio padrão, é mais elegante, tá? E também não ficam números tão grandes, ficam mais próximos aí do que da realidade dos pontos. Tá bom, gente? Bom, legal, espero que você tenha compreendido medidas de dispersão, daí para frente só exercícios. Vamos lá, obrigado pela atenção.